Estão todos bem? Já fizeram a lista? Todinha, de 1 a 5, bem fácil, né? As próximas vão vir mais, assim, com um desafio maior do que essa, não se preocupe, tá? Que essa está bem fácil para você. Tô brincando, tá, gente? Qualquer dúvida, não esqueçam, vão estudando, qualquer dúvida, vocês têm um plantão, tem várias coisas. Né? Vamos para o nosso conteúdo de hoje, muito bem. E aí, hoje a gente vai começar limite? Não, hoje a gente não vai começar limite ainda hoje, mas calma que vai chegar este dia tão importante na vida de vocês. Mas, por enquanto, nós vamos ver conteúdos também muito importantes. E hoje nós vamos começar com esse conteúdo aí, que, dada as circunstâncias, né, quando eu digo circunstância, a lista semanal, acredito que esse assunto vai interessar vocês, né, em algum grau, pelo menos, né? Então, vamos falar hoje aqui, no início da aula, sobre função par e função ímpar. Gente, falar de função par e função ímpar é bem fácil, na verdade. A definição de função par e função ímpar é só isso aqui, ó. Uma função é par quando f de menos x é igual a f de x, sempre, para todo x no domínio da tua função. Se isso aqui acontece para todo x, então a função ela é par. A função vai ser ímpar se f de menos x for igual a menos f de x para todo x no domínio da tua função. É só isso. Isso é função par, isso é função ímpar. Então, por exemplo, olha só. Se uma função é par, vai acontecer isso daqui, ó. Por exemplo, f de menos 2 vai ser igual a f de 2. Isso aqui eu estou falando de função par. Tá? Se a função é par, isso aqui vai acontecer. Ao mesmo tempo, ó, sei lá, f de menos 5 vai ser igual a f de 5. Para qualquer número que você colocar aqui, o f de menos x vai ser igual a f de x. Tá? Sempre, se a função for par. Você consegue me dar um exemplo de uma função que é par? Pensa aí. X ao quadrado, é a mais óbvia, né? Porque, ó, na sua função x ao quadrado, o que acontece? Se você usa o 2, aqui vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Se você usa menos 2, aqui vai dar menos 2 ao quadrado, que também é 4. Então, para essa função aqui, ó, acontece isso daqui. O que tem que acontecer? F de menos x tem que ser igual ao f de x. Isso para todo x no domínio da sua função. Tá? Isso é uma função par. Uma função ímpar, para uma função ímpar, tem que acontecer isso daqui. Ó. Por exemplo, f de menos 2 tem que ser igual a menos f de 2. Por exemplo, f de menos 5 tem que ser igual a menos f de 5. Para todo x. Sempre que você coloca aqui f de menos um número, vai dar menos o f desse número. Você consegue me dar um exemplo de função ímpar? X ao cubo. Muito bem. A função x ao cubo, ó, ela guarda essa propriedade. Porque, veja bem, ó, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar f de menos 2, quem vai ser o f de menos 2? Vai ser menos 2 ao cubo. Né? Só que menos 2 ao cubo vai dar o quê? Aqui vai ficar menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo ainda é menos 1. Né? Então, esse ao cubo aqui vai continuar negativo aqui. E aqui vai ficar 2 ao cubo, que é 8. Então, menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Tá? É só você fazer menos 2 vezes menos 2, dá 4 positivo. Vezes menos 2, vai ficar menos 8. Só que 8 é a mesma coisa que o quê? Ó? É a mesma coisa que f de 2. Não, só o 8, né? 8 é a mesma coisa que f de 2. Por quê? 2 ao cubo é igual a 8. Só que tem esse menos aqui, então vai ficar esse menos aqui. Ó. Então vai ficar menos f de 2. Tá? Isso aqui não vale só para 2, vale para qualquer outro número. Você usando essa função aqui, vai acontecer isso daqui. Isso caracteriza uma função ímpar. Então, para uma função ímpar, isso aqui vai acontecer. F de menos x é igual a menos... Deixa eu fazer melhor aqui. Deixa eu destacar esse menos aqui. É igual a menos f de x. Isso é uma função ímpar. É só isso, gente. Então, função par é aquilo, função ímpar é isso daqui. Só. Como é que você vai provar que uma função é par? Ah, professor, é fácil. Eu vou dar um exemplo. Tipo, eu vou dar f de menos 2, se der f2, pronto, é par. Não.
Para você provar que uma função é par, não adianta você me dar um exemplo. Porque existem funções, por exemplo, que f de menos 2 é igual a f2. Mas para 2 isso acontece, mas para 3 já não acontece. Né? Então não adianta você me dar um exemplo para provar que a função é par. Você vai ter que me mostrar que sempre acontece, ó, nesse caso é isso daqui, né? Estou falando de função par. Que isso aqui acontece sempre, para qualquer x aqui. Sempre. Tá? Como é que você vai fazer isso? Vou dar um exemplo. Eu vou provar que x² é uma função par. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui, exemplo 1, né? Por exemplo, se eu usar isso aqui, ó, f de x é igual a x². Se você quer provar que ela é par, o que você vai calcular? Você vai calcular o f de menos x. É isso que você vai fazer. Então, ó, eu vou trabalhar com f de menos x. Então, o que vai acontecer quando eu colocar menos x? Já que a minha função é x², então se eu coloco menos x, isso aqui vai ficar menos x ao quadrado. Só que quanto é menos x ao quadrado? É x ao quadrado. Só que, pessoal, quem é x ao quadrado? É o f de x. Então, eu acabei de mostrar que f de menos x é igual a f de x. Acabou. Só isso. Vamos provar agora que a função x² é uma função ímpar. Então, olha só, f de x é igual a x². Para eu provar que ela é ímpar, eu vou ter que calcular o f de menos x. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, f de menos x, né? F de menos x vai ser igual a menos x ao cubo. Só que menos x ao cubo vai dar quanto, gente? Vai dar menos, né? Porque aqui vai ficar menos 1 ao cubo, é menos 1. E aqui, x ao cubo é x ao cubo. Então, vai ficar menos x ao cubo. Ó, essa função não é a mesma dessa. Porém, ó, a única coisa que difere essa dessa é o sinal negativo. Então, eu posso dizer que isso daqui é igual a menos f de x. Já que só o x ao cubo é f de x. Então, f de menos x é igual a menos f de x. Pronto. Isso aqui é uma função ímpar. Acabou. Então, sempre que você quiser provar, você vai ter que calcular o f de menos x. Você calculou f de menos x, deu a mesma função, é porque ela é par. Se deu isso daqui, menos f de x, é porque ela é ímpar. Se não der nenhum nem outro, não é par nem ímpar. Né? Então, vamos lá. Exemplo 3. Vamos ver aqui. Vou pensar aqui numa. A gente coloca x ao cubo mais 1. Vamos ver se a função x ao cubo mais 1 é uma função ímpar. O ímpar ou par, né? Não sei. Então, para eu saber, eu vou calcular o f de menos x. Para eu calcular f de menos x, ó, eu vou substituir onde tem x por menos x. Então, isso vai ficar menos x ao cubo. E aqui continua com mais 1. Tá? Aqui vai ficar menos x ao cubo mais 1. Eu calculei o menos x, deu isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui? Não. Então, ela não é par, certo? Agora, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, trocando o sinal de todo mundo aqui? Ó, se eu multiplicar isso daqui por menos 1, né? Ó, eu vou pegar aqui essa função e vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter que multiplicar por menos 1 aqui e aqui, né? Então, vai ficar menos x ao cubo menos 1. Então, o menos f de x é isso daqui. Foi o que deu aqui? Não, porque aqui ó, deu mais 1 e aqui deu menos 1. Então, na verdade, isso daqui é diferente de f de x e também é diferente de menos f de x. Então, para esse exemplo aqui, ó, essa função ela não é par e não é ímpar. Não é par nem ímpar. Tá? Então, ó, nesse caso aqui, f não é par e nem ímpar. Né? Se eu fosse pedir para você pensar numa função qualquer, provavelmente você ia pensar numa função que não é par nem ímpar. Né? Acho que a maioria das funções que a gente consegue pensar, normalmente vai vir uma função que não é par nem ímpar. Né? Existe uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo? O que vocês acham? Função que seja par e que seja ímpar. Né? Vocês conseguem me dar um exemplo de uma função que é par e ímpar?
Tá, pense, não é tão trivial essa pergunta que eu fiz, tá? Então, se existe, qual é a função? Tá? Mas isso eu vou deixar para a próxima aula, vou deixar vocês pensando um pouquinho. Na próxima aula, se eu não esquecer, eu vou perguntar. E aí, gente, pensaram qual é uma função que é par e ímpar ao mesmo tempo? Será que existe isso? Não sei. Mas tá, vou deixar o mistério aí. Eu vou dar mais um exemplo aqui, ó, interessante. Vamos pensar nessa função aqui, ó. F de x é igual a cosseno de x. Será que a cosseno de x é par ou ímpar? O que vocês acham? Para eu descobrir, o que eu vou ter que fazer? Calcular o f de menos x. Então, vamos lá. Quando eu calculo f de menos x, o que eu faço? Onde tem x, eu vou substituir por menos x. Então, isso daqui ó, é cosseno de menos x. E agora? Dá para arrumar? Dá para arrumar. Isso daqui é a mesma coisa que cosseno de 0 menos x. Certo ou errado? Certo, né? Vocês lembram dessas identidades aí? Cosseno de A menos B, seno de A mais B. É importante. Aqui eu vou usar agora. Ó. Então, ó, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, eu vou usar aquela propriedade do cosseno de A menos B. Isso daqui é cosseno de A vezes cosseno de B, mais, na hora o cosseno troca o sinal, mais seno de A, seno de B. Se aqui fosse mais, aqui seria menos. Tá? Então, só fiz a identidade que vocês viram lá no ensino médio. Tá? Então, isso é igual a isso. Olha só, daqui eu consegui vir para cá. É a mesma coisa. Só que quanto é seno de 0? É 0. Então, isso aqui vai zerar. Quanto é cosseno de 0? É 1. Isso aqui é 1. Ó. Então, aqui vai ficar 1 vezes cosseno de x. Então, na verdade, isso daqui vai dar cosseno de x. Olha que legal. Então, eu calculei o f de menos x e no final deu cosseno de x. Só que cosseno de x é quem? É a minha função. Então, eu calculei, vou colocar assim. Então, o f de menos x, quando eu calculei, deu o próprio cosseno, que é a própria função. Então, qual é a minha conclusão? A função cosseno é o quê? É par. Tá? Então, cosseno de x é par. Essa função é par. Legal, né? E a função seno? Será que ela é par também? Isso que a gente vai ver agora. Vamos pegar aqui a função seno. Ó, aqui eu estou fazendo vários exemplos para vocês já irem se acostumando, né? Aí, na hora que pedirem para você mostrar que uma função é par ou ímpar, você calcula o f de menos x. Né? Tá, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter que calcular o f de menos x. O f de menos x seria o seno de menos x. Só que seno de menos x é a mesma coisa que 0 menos x. Seno de 0 menos x. Aqui eu vou fazer o seno de A menos B. Seno de A menos B é seno de A vezes cosseno de B. Aí aqui o sinal permanece. Menos seno de B cosseno A. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. No ensino médio. Beleza, só que quanto é o seno de 0 mesmo? É 0. Isso aqui é 0. Cosseno de 1 é quanto? Oh, cosseno de 0, desculpa. É 1, né? Já dei a resposta. Então, aqui ficaria menos seno vezes 1. Então, isso aqui ó, vai dar menos seno. Só que quem é seno? Seno é a tua função. Então, eu calculei e aqui no final deu menos f de x. Ou seja, eu calculei o f de menos x e deu menos f de x. Então, a função seno é o quê? É ímpar. Então, seno de x é ímpar. Professor, não tem um jeito mais fácil de eu ver se a função é par ou ímpar? Será que tem? Tem um jeito mais fácil, né? Olhando o gráfico da função. Quer ver? Vamos ver aqui, o que acontece? Ó, esse aqui são os exemplos que a gente já fez, né? Aí para vocês. Tá? Opa, acabou? Não, peraí, deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês. Eu vou tirar aqui do slide. Então, olha só. Não é esse aqui. Esse aqui já é o teste. Tá, em vez de eu abrir logo já, eu vou desenhar aqui para vocês. Toda função par, ela tem essa propriedade aqui, ó, pessoal.
Vocês me falaram que a função x² é par, certo? Eu vou fazer ela aqui, ó. A função x² é isso daqui. Isso aqui é a função x². Eu vou fazer aqui a função cosseno. A função cosseno também é uma função par. Vou desenhar o gráfico dela aqui embaixo. A gente vai ver hoje, inclusive, a função cosseno, mas eu vou logo adiantar aqui o gráfico da função para vocês. Tá? Isso aqui é a cossenoide, a função cosseno de x. A gente consegue perceber alguma semelhança, assim, essa e essa? As duas são par. Olhando graficamente, assim. Qual é a semelhança aí? Elas são espelhadas, são simétricas, né? Ó, se você for pegar o eixo y aqui, ó, tem uma simetria nessa função, né? Ó, esse lado, se você for espelhar, vai dar justamente bem aqui. A mesma coisa a função cosseno, ó. Se você for espelhar aqui, vai dar aqui. Então, toda função par tem essa propriedade. O gráfico dela é espelhado em torno do eixo y. Então, eu posso lhe dar uma função aqui. Eu posso lhe dar uma função, sei lá, vou fazer bem aqui. Você nem sabe como é a cara dela, mas ela é assim. Assim. Você nem sabe a cara dela. Mas essa função é par? É. Por que você descobriu? Como? Aqui, ó, pelo espelho. E a função ímpar? A função ímpar é mais legal. Uma função é ímpar quando você rotaciona ela, né, 180 graus, e ela cai nela mesma. Como assim, professor? Assim, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Cadê isso daqui? Menos x² mais x. Não, aqui eu peguei o mesmo. Peraí, vou pegar outro exemplo aqui. Eu trouxe dois exemplos legais aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse é o mesmo. Deixa eu pegar esse daqui. Está aqui. Olha só. Essa é a função x². Vocês me disseram que ela é ímpar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou rotacionar ela 180 graus. Ó. O vermelho é a rotação dela. Ó. Estou rotacionando. O negócio está lento, mas está indo. Ó. Quando chegou bem aqui, ó, o que é 3,14? É o π, né? Ou seja, eu fiz uma rotação em π radiano, 180 graus. Quando eu fiz essa rotação, ó, ela caiu nela mesma. Se isso acontece, a função é ímpar. Agora, se eu rotacionar e a função não cair exatamente nela, é porque ela não é ímpar. Vou fazer melhor aqui, cadê? Olha lá que legal. Ó, aí vai cair, não vai. Aí, ó, caiu. É ímpar, tá vendo? Agora deixa eu ver outro exemplo aqui, ó. Esse daqui, ó. Vocês acham que isso aqui é ímpar ou não? Faz na tua mente aí a rotação de 180 graus. Se cair em cima dela, é ímpar. Se não cair, não é ímpar. Tá, vamos ver. Vamos animar aqui. Animação. Ó, tudo isso está fazendo de GeoGebra. Ó, será que é? Será que não é? É ímpar, não é? Ó. Fiz a rotação. Caiu exatamente em cima dela? Não. Ela é ímpar? Não é ímpar. Tá? Então, para ver se uma função é par ou ímpar, você também pode fazer esses testes. Para isso serve o GeoGebra, né? Você pega o GeoGebra, faz uma rotação, faz uma animação e pronto. E brinca aí com isso aí. E é basicamente isso, gente. Então, você pode mostrar ou por menos x, ou se você tiver o gráfico da função, ele também vai lhe ajudar a mostrar se é par ou ímpar. Se tiver lá aquela simetria com o eixo y, é par. Se você vê que você vai rotacionar 180 graus e ela cair em cima dela, é porque é ímpar. E se não acontecer nenhum nem outro, não é par nem ímpar. Tá? Ok, então vamos aqui continuar. Vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos ver funções transcendentes. O que são funções transcendentes? São funções que não são algébricas. O que são funções algébricas? São funções que você consegue... Funções algébricas são funções que você consegue definir a partir de soma e produto. Por exemplo, pensa num polinômio. O que é um polinômio? É x² mais x mais 1. Quais operações você fez aí? Só a multiplicação e a soma. Não foi? Pense numa função racional. O que é uma função racional? É um polinômio dividido por outro polinômio.
Que operações você fez aí? Multiplicação, soma, subtração e divisão. Então, isso são funções algébricas. Funções que não são algébricas, ou seja, que você define elas de uma outra forma, sem ser por soma, subtração e divisão, é o que a gente chama de funções transcendentes. Entre elas, nós temos essas daí que eu coloquei, que a gente vai ver hoje. Então, funções trigonométricas, funções logarítmicas, funções exponenciais e funções hiperbólicas. Eu acredito que só as funções hiperbólicas vocês não viram no ensino médio. Acredito, talvez tenham visto. Agora o resto vocês já viram. A gente vai relembrar aqui algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro, as funções trigonométricas. Vocês sabem, né? Isso aí é o quê? Isso aí é um círculo trigonométrico, é uma circunferência. Ó. Essa circunferência, o centro dela é a origem, 0, 0. E quanto é que vale o raio dela? Nesse caso aqui, ó. O raio vale 1. Então, a função seno e a função cosseno, elas são definidas a partir do círculo, né, de raio unitário. Você tem a circunferência de raio unitário. A partir dela você vai definir o que é o seno e o que é o cosseno. Eu vou desenhar aqui, não que o meu desenho vai sair melhor que isso daí. Provavelmente a gente vai poder mexer aqui nele. Então, olha só, eu vou fazer aqui o círculo de raio unitário. E a gente vai ver de onde surgiu a função seno e cosseno. Então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui o círculo. Tá, não saiu, nossa, mas já serve. Esse círculo aqui, ó, tem centro na origem. O raio dele é 1. Quer dizer, ó, daqui para cá é 1. Daqui para cá, esse ponto aqui é o ponto 1. Daqui para cá, esse ponto aqui é o menos 1. E bem aqui é o meu ponto menos 1. Então, ó, se você for medir daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1. E qualquer ponto que você pegar e vir para cá, vai dar 1, que é o raio da sua circunferência. Tá? Agora, olha só. A partir daqui, eu vou definir o meu ângulo. Eu sei que vocês estão acostumados com grau, né? Então, o que é o grau? É como se você pegasse esse círculo aqui e dividisse em 360 pedacinhos. Né? Então, cada setor circular desses 360 é o que a gente chama de 1 grau. A gente pode pensar assim. Tá? Então, eu sei que vocês estão acostumados com grau, mas aqui, principalmente no nosso curso de cálculo, a gente sempre vai trabalhar com radiano. Tá? O que é o radiano? Você pode pensar no radiano como se fosse a circunferência, né? O comprimento da circunferência. Então, preste atenção. Quanto é o raio dessa circunferência aqui? É 1, né? Então, se eu perguntasse qual é o comprimento dessa circunferência, o que é o comprimento? O comprimento é 2πr, né? Só quanto vale o raio? Vale 1. Então, quanto é o comprimento dela? 2π. Então, 2π radianos é um ângulo que começa aqui e termina aqui mesmo. Ou seja, você pega a circunferência toda, você pega todo o comprimento dela. Tá entendendo? Então, por exemplo, agora, se eu quero saber só metade da circunferência, ó, só daqui para cá, qual é o comprimento de meia circunferência? Aí seria 2π dividido por 2, né? Que seria π. Então, esse ângulo aqui é o que a gente chama de π radiano. Então, você pode pensar nele como se fosse a circunferência, ó, metade da sua circunferência, né? Que é metade do comprimento dela. Então, sempre você pode pensar assim. Então, você pergunta assim, quem é sei lá, o π sobre 2? Se eu falar assim, o ângulo é π sobre 2 radianos. Aí você pensa, qual é esse ângulo? Né? Só que π sobre 2 é 1/4 de uma circunferência. Ó. Então, π sobre 2, na verdade, é 90 graus. É daqui para cá. Enfim, estou falando disso, mas vocês também já viram isso no ensino médio, o que é o radiano. Estou dando uma noção aqui didática, só porque a gente vai trabalhar só com ângulos em radiano aqui. Então tá, mas enfim, quem é o seno e cosseno, né? Então olha só, digamos que eu pegue um ângulo, a gente sempre vai contar o ângulo começando daqui, né? No sentido positivo de x, e sempre fazendo o sentido anti-horário. Né? Então, ó, eu vou pegar um ângulo aqui, daqui para cá. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo x. Esse ângulo x, ó, fez com que o meu raio viesse para cá. Se eu fosse pegar esse meu ponto bem aqui, ó,
eu vou pegar esse ponto e vou projetar em x, nesse eixo aqui, nos eixos das abscissas. Então, ó, eu projetando ele aqui, vai cair bem aqui. E se eu projetar ele em y, ele vai cair, ó, bem aqui. Tá? Quem é o cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo, na verdade, é essa medida, ó. Então, quem vai ser o cosseno? Vai ser a medida, esse valor bem aqui, ó, daqui para cá. Isso daqui é o cosseno de x. Então, é esse valor aqui. Lógico, se eu estou desse lado aqui, então o cosseno, ó, vai ser positivo, porque o eixo x positivo está para cá. Se eu tivesse aqui e batesse bem aqui, o meu cosseno ia ser negativo, porque o eixo x negativo está para cá. Tá? Beleza, então aqui é o cosseno. E quem é o seno? O seno é a projeção desse ponto aqui em y. Então, isso daqui, ó, seria o meu seno, o seno de x. Deu para entender, gente? Então, isso que é o seno e cosseno. Então, ó, o cosseno, aqui no primeiro quadrante, ele vai variar entre que valor e que valor? Entre 0 e 1. Né? Não tem como o cosseno passar de 1. Porque o cosseno vai ser sempre essa projeção. Ó, e o raio aqui é unitário, é 1. Então, não tem como o cosseno de um ângulo ser 2, por exemplo. Não tem. Mesma coisa o seno. Ele pode ser negativo. Né? Por exemplo, se o ângulo viesse para cá, se eu pegasse um ângulo, que pegasse esse raio e jogasse ele para cá, por exemplo, ó, pegasse todo esse ângulo aqui, então o cosseno ia ser negativo, o seno também ia ser negativo. Tá? Então, o cosseno e o seno, eles sempre vão variar entre menos 1 e 1. Nunca vão ser menos 3 ou então 5, não, é sempre entre menos 1 e 1. Né? Aí pode ser 1 sobre 2, pode ser 1/3, pode ser menos 1/4, mas fora esse intervalo de menos 1, não pode. Tá, agora olha só, olhando para cá, percebam que bem aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Se eu fosse desenhar esse triângulo retângulo bem aqui, ó, como é que ia ficar? Ia ficar assim. Aqui meu triângulo retângulo. A altura do meu triângulo retângulo, quem é? É o seno de x. Lembrando, esse ângulo aqui é x, então a altura dele aqui, ó, é seno de x. Quem é a base do meu triângulo retângulo? É o cosseno de x. Então, você coloca aqui, ó, cosseno de x. E aqui a minha hipotenusa é justamente o raio. Só que o meu raio ele é unitário, né? Então, quanto ele vale? Vale 1. Então, a hipotenusa aqui, ó, vale 1. Né? Então, olha que legal. Eu vou aplicar Pitágoras aí. Então, o que eu vou ter? Vou ter que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Claro, 1 ao quadrado é 1, né? Então, não vou colocar esse quadrado aqui, ó. E aqui eu tenho a identidade fundamental aqui, ó, para minha trigonometria, né? Então, não esqueça, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sempre vai ser igual a 1. De onde vem isso? Pode vir da própria definição. Né? Como você definiu, você percebe que, se você for fazer Pitágoras aqui, vai dar isso daqui. Mas, claro, tem que ser o mesmo ângulo, tá, pessoal? Por exemplo, aqui tem que ser, ó, por exemplo, seno ao quadrado de π mais cosseno ao quadrado de π é igual a 1, π radiano. Cosseno ao quadrado de π sobre 2 mais seno ao quadrado de π sobre 2 mais cosseno ao quadrado de π sobre 2 é 1. Tem que ser o mesmo ângulo para valer essa identidade aqui. Tá todo mundo entendendo? Beleza, agora olha só. Agora que vocês sabem disso, vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Quanto é, por exemplo, o seno de 0 e o cosseno de 0? Só para a gente treinar um pouquinho essas coisas. Quanto é o seno de 0 e o cosseno de 0? Como é que você vai fazer pela definição? Você faz aqui, ó, um círculo de raio unitário. Olha, se o teu ângulo é 0, quer dizer que o teu raio, ó, não saiu daqui, ó. Então, é justamente isso daqui que eu pintei aqui, ó, de amarelo. Tá? Se o ângulo é 0, é porque ele não saiu daqui. Então, já que ele não saiu daqui, ó, se você for projetar ele em x, vai dar certinho bem aqui. Só que daqui para cá tem quanto? Tem 1. Então, quanto é o cosseno de 0? É 1. Lembrando que o cosseno de 0 é a projeção em x. Agora, se você for pegar esse ponto aqui e projetar em y, vai dar bem aqui, ó, esse ponto aqui. Então, quanto é o seno de 0? É 0.
Porque ó, o seno é a projeção em y. Se você pega esse ponto e projeta em y, vai dar o quê? Vai dar no zero. Então, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Tá? Perceba, ó, 0 ao quadrado é 0, mais 1 ao quadrado é 1. Então, seno ao quadrado de 0 mais cosseno ao quadrado de 0 dá 1. Vale a minha identidade trigonométrica. Tá? Vamos fazer pelo menos mais 2 exemplos disso aí. Deixa eu apagar aqui logo. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu fazer... Pensar assim, ó. Seno... Quanto é o seno de... Vamos ser didáticos. Π sobre 2 e o cosseno de π sobre 2. Então, olha só. Isso aqui, pessoal, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Π sobre 2, você pode sempre associar com grau, não tem problema, desde que você saiba. Então, π sobre 2 é quantos graus? 90 graus. Tá? Para você associar, você pode fazer uma regra de 3 simples. Por exemplo, você sabe que π radiano, ou melhor, quanto é o ângulo dando a volta toda aqui? É 2π ou 360 graus, né? Então, você sabe ó, que 2π radianos está para 360 graus. Assim como, aí você coloca aqui um ângulo em radiano, ó, sei lá, π, está para um x aqui, sei lá. Você quer associar o grau com radiano. Só que para ficar melhor, você pode dividir por 2. Então, ó, fica assim, π está para 180. Então, π está para 180 graus. Π radiano está para 180 graus, assim como o que você quer achar, por exemplo, π sobre 6 está para x. Aí você vai achar quanto vale esse em grau para você lembrar lá das regras. Mas isso é só no início, tá? Assim, com o tempo, é bom que você sempre já saiba o ângulo. Ah, π sobre 6, sei lá, já sabe que é 30 graus. Π sobre 3, 60 graus, entendeu? E já associar cada vez mais rápido. Mas para isso você tem que treinar. Mas tá, então, ó, se π é 180 graus, quem é π sobre 2? É 90 graus. Então, 90 graus ó, é esse ângulo aqui. Então, você vai parar bem aqui, ó. Então, é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, se você for projetar em x, no eixo das abscissas, ó, vai dar quanto? Se você pega esse ponto e projeta bem aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 0. Só que isso aqui é o cosseno. Então, o cosseno de π sobre 2 é quanto? É 0. Agora, se você for projetar em y, ele já está bem aqui, ó, em y. Daqui para cá. Só que daqui para cá vale quanto? Vale 1, porque é o raio. Beleza, só que daqui para cá é justamente o seno. Então, seno de π sobre 2 vale quanto? Vale 1. Tá, é para a gente encerrar essa parte aqui. Deixa eu dar um último exemplo. Quanto é o seno de π sobre 3 e o cosseno de π sobre 3? Agora, eu não vou desenhar, mas tá, vamos lá. π sobre 3 é quantos graus, gente? 60 graus. É só lembrar isso aqui, ó. Π radiano está para 180 graus. Então, π sobre 3 está para um θ aí, um x, sei lá. Você faz essa multiplicação, faz essa regra de 3 aqui, você vai ver que isso aqui vai dar 60 graus. Então, pronto. Então, o seno de π sobre 3 é o seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 60? É meio. Tá? E é isso. Né? Agora, só ilustrar aqui, deixa eu fazer aqui mesmo. Aqui eu só usei o primeiro quadrante, né? Mas, por exemplo, eu podia fazer o... Se eu tivesse bem aqui, ó. Bem aqui. Que ângulo é esse daqui, ó? Que ângulo é esse daqui? Em graus, ele é o 270 graus. Em radiano, quem ele é? 3π sobre 2 radiano. 3π sobre 2. Bem aqui, gente, olha só. Se eu for projetar no eixo das abscissas, que é o cosseno, vai dar quanto? Vai dar 0. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Agora, se eu fosse projetar aqui no eixo das ordenadas, ia dar quanto aqui? Menos 1. Não ia dar 1. Ia dar menos 1, porque aqui está no sentido negativo. Ó. Isso aqui é menos 1. Então,
para esse caso aqui, ó, o cosseno de 3π, deixa eu fazer mais em cima aqui. O cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com o sinal. Por exemplo, aqui no primeiro quadrante, se você for ter aqui um ângulo no primeiro quadrante, o cosseno vai ser sempre o quê? Positivo. E o seno? Positivo. Se você vier para o segundo quadrante, ó, pensa num ponto bem aqui, projeta aqui, o cosseno vai dar quanto? Negativo. E o seno? O seno continua positivo. Agora, vem para o terceiro quadrante, bem aqui, ó, projeta aqui, o cosseno vai dar quanto? Negativo. E o seno? Negativo também. E vai para o último quadrante, para o quarto. Aqui, o cosseno vai ser o quê? Positivo. E o seno? Negativo. Então, essas coisas, eu sei que vocês já viram, mas a gente tem que revisar para vocês não esquecerem, porque a gente vai precisar que vocês saibam isso depois. Tá, agora, só falta mostrar o gráfico, né? Eu vou mostrar o gráfico e eu já vou falar de função inversa. Vou apagar aqui. Olha só, para a gente não perder muito tempo, deixa eu logo mostrar aqui o gráfico da função seno. Então, ó, o gráfico da função seno, ou melhor, vou começar com o cosseno que a gente viu ainda agora já. O gráfico da função cosseno é aquele gráfico lá que eu mostrei, que é aquela função par. E ela é isso daqui, ó. É o que a gente chama de cossenoide. Tá? Perceba que essa função aqui, ela se repete, a figura dela. Por exemplo, ó, já que eu estou começando aqui do zero, ó, aqui é o zero, né? Se eu fosse pegar do zero até aqui, seria 2π. Olha só, isso aqui é a função cosseno. Em zero ela é 1, quando chega bem aqui, em π sobre 2 radianos, ela é 0. Quando chega bem aqui, em π, ela é menos 1. Quando chega bem aqui, em 3π sobre 2, que a gente viu ainda agora, ela é 0. E quando chega em 2π, ela volta para o 1. Ela dá a volta completa lá no meu círculo trigonométrico, né? Só que perceba, ó, que essa figura bem aqui, daqui para cá, que é mais ou menos assim, ela se repete ao longo de todo o gráfico. Eu podia pegar ela, jogar para cá. Se eu fosse continuar o gráfico, eu ia pegar essa figura e jogar para cá, então ela seria assim, ó, né? Ia continuar para sempre. Isso caracteriza uma função periódica. É uma função que se repete. Você olha a figura dela e essa figura se repete infinitamente. Tá? Mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, essa função cosseno, o gráfico dela é esse. Você já sabe quem é a função cosseno. Ela é injetora? Sim ou não? Injetora, você pode fazer o teste da reta horizontal, né? Então, você faz uma reta horizontal aqui, ó, toque 1, 2, 3, 4, infinitos pontos. Então, ela está longe de ser injetora desse jeito que está aí, né? Ela é sobrejetora. Qual é a imagem da função cosseno? Qual é a imagem da função cosseno? Olha só, do jeito que ela está aqui, ó, por exemplo, eu estou caracterizando assim, eu vou chamar ela de função f, domínio todos os reais, contra domínio os reais também. Então, para cada x, eu estou associando aqui, ó, um cosseno de x. Aí eu pergunto para vocês, qual é a imagem da minha função do cosseno? Por exemplo, se eu fosse pegar aqui, ó, o número 2, existe algum ângulo cujo cosseno é 2? Não, então 2 não faz parte da imagem. Então, quem faz parte da imagem? De menos 1 até 1. Então, a imagem da função cosseno, isso daqui, ó, menos 1 até 1, é esse intervalo aqui. E fechado, né? Porque menos 1 pode e 1 também pode. Isso aqui é a imagem da sua função. Essa imagem é igual ao contradomínio? Ela é sobrejetora? Não.
Mas eu posso transformar ela numa função sobrejetora? Posso. Então vamos primeiro transformar para sobrejetora. O que eu tenho que fazer para ela ser sobrejetora? Eu substituo aqui o meu contradomínio pela própria imagem dela, né? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Colocar aqui que a imagem agora vai ser, o contradomínio vai ser isso daqui, que vai ser a imagem dela. Tá? Beleza, transformar ela em sobrejetora. Agora, como é que eu transformo ela em injetora? Eu tenho que restringir quem agora? O meu domínio. Então, quem que eu vou restringir aqui? Vamos pensar. Ah, professor, vamos pegar de 0 a 2π, que é quando ela repete o período dela, né? Tá, vamos pegar de 0 a 2π. O 2π está bem aqui, ó. Então, já que eu vou pegar de 0 a 2π, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Vou apagar tudo isso daqui. Eu tirei isso aqui do domínio. Então, o meu domínio, eu estou pegando agora aqui, ó, de 0 até 2π. Beleza, fiquei só com isso aqui do meu domínio. Antes o domínio era infinito, ela ia embora. Para lá e para cá. Agora só fiquei com esse pedaço. Ela já é injetora? Sim ou não? Ainda não. Então tá, então eu tenho que restringir de 0 até quanto? Até bem aqui, que é o π. Então, ó, se eu restringir daqui para cá, vai bater nesse ponto bem aqui. Então eu vou sumir com essa parte aqui, ó. Veja que eu estou mudando bastante aqui a minha função cosseno. Então eu fiquei com isso daqui, ó. Agora sim, isso aqui ainda é a função cosseno, sim ou não? Ainda é a função cosseno, só que eu restringi o domínio dela e a imagem, né? O domínio agora, ó, é de 0 a π. Esse é o domínio aqui, ó, da minha função cosseno, como eu deixei. Agora que eu restringi o domínio contra domínio, eu pergunto, ela é injetora? Sim. Ela é sobrejetora? Então ela é bijetora? Então eu posso inverter? Posso. Agora eu posso. Então entenda, toda vez que você vai trabalhar com a inversa da função, qualquer função, mas especial da cosseno que a gente vai ver agora, você está trabalhando com a função cosseno restringida aqui, ó, o domínio contra o domínio dela. Então você só está trabalhando com esse pedaço aqui. Tá? Então, ó, perceba que o ângulo que você vai usar é só de 0 a π. Você não vai usar ângulo de 2π, 3π, não, é só esse intervalo aqui de ângulo. Tá? Beleza, agora eu vou inverter essa minha função. O que é uma inversão? Inversão é quando você troca o domínio com o contradomínio e troca a lei de associação. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, ó, essa função eu vou chamar de arco cosseno. Então, a minha função arco cosseno é justamente a inversa da minha função cosseno. Então, a inversa da cosseno não é o seno. Tá? Para quem pensava isso, é mentira, não é. O inverso do cosseno não é seno. O inverso do cosseno é a função arco cosseno, que eu vou chamar ela assim, ó. Por exemplo, se y é igual a cosseno de x, então x é igual ao arco, eu vou colocar assim, arco cosseno de y. É assim que eu vou escrever, ó, arco cosseno. Tá? Então, arco cosseno é a inversa do cosseno, essa função aqui. E como é que vai ser o gráfico dela, gente? Olha só. Ah, tá, deixa eu escrever aqui. Essa função aqui, ó, que eu vou colocar aqui com menos 1, porque é a inversa da minha função f, quem vai ser o domínio dela? Da função arco cosseno, quem vai ser o domínio dela? Vai ser, ó, a gente vai trocar, né? Então, o domínio agora vai ser esse intervalo aqui, de menos 1 a 1. E quem vai ser o contradomínio? De 0 a π. Então, aqui vai ficar, ó, de menos 1 a 1. E aqui, ó, vai ser de 0 a π. Esse aí eu estou fazendo com detalhes para a gente ser didático, mas depois a gente vai passar mais rápido. Então, ó, eu vou marcar aqui o meu domínio de menos 1 a 1. Então, vou fazer bem aqui, ó, menos 1. O que é a função arco cosseno? Ela troca a lei de associação. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, qual é o arco cosseno de menos 1? O que eu estou te perguntando? Você pode pensar assim, o que o professor quer saber é qual é o ângulo cujo cosseno dele dá menos 1. Isso é falar da inversa do cosseno. Então, o que era o cosseno? Eu te dava um ângulo
e tu me dava um número, certo? Tipo, sei lá, eu te dava o ângulo 0. Qual era o cosseno de 0? É 1. Eu te dava o ângulo, tu me dava um número. Eu te dava o ângulo π sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 2? É 0. Tu me deu um número e eu te dei um ângulo. Quem é o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus? É meio. Aqui no arco cosseno, eu vou te dar um número e tu vai ter que me dar o ângulo. Né? Então, por exemplo, eu te dou o número 0. O que você vai ter que pensar? Qual é o ângulo cujo cosseno desse ângulo é 0? Qual é o ângulo? Qual é o ângulo cujo cosseno é 0? Olha o que eu estou perguntando aqui. Aqui não tem mais nem espaço, né? Mas eu não queria sair daqui. Vou colocar assim, ó. Colocar aqui em cima. Quem é o arco... Só um exemplo, daqui a pouco eu apago. Quem é o arco cosseno de 0? O que eu estou perguntando? Ó? Falar do arco cosseno de 0, eu quero saber qual é o ângulo cujo cosseno dele dá 0. Pensa, qual é o cosseno de que ângulo dá 0? π sobre 2. Então, isso aqui, ó, é π sobre 2. Ah, professor, mas eu tenho infinitos ângulos cujo cosseno é 0. Não, tudo bem, mas não esquece que para eu inverter, eu restringi aqui, ó, o meu domínio. Então, meu domínio é de 0 a π. Então, entre 0 e π, qual é o ângulo cujo cosseno é 0? É o π sobre 2. Então, arco cosseno de 0 é π sobre 2. Deu para entender, gente? Tá. Então, antes de eu falar do arco cosseno, quanto é arco seno de 0? Qual é o ângulo cujo seno vai dar 0? É 0. Tá? Então, é assim que você pensa. Então, o arco cosseno é assim. Então, qual é o arco cosseno de 1? Quem é o arco cosseno de 1? Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno vai dar 1? É o 0. Muito bem. Por quê? Olha só, dizer que o arco cosseno de 1 é 0 significa dizer o quê? Que o cosseno de 0 é 1. É só lembrar aqui dessa lei que você está trocando. É basicamente isso. Então, essa função arco cosseno é a inversa do cosseno. Tá? A gente vai fazer o gráfico dela aqui. Ó. Então, tá. Então, por exemplo, quem é o arco cosseno de menos 1? Qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1? De 0 a π, né? O ângulo tem que ser de 0 a π. De 0 a π, qual é o ângulo cujo cosseno desse dá menos 1? É o... O professor está confuso. Calma, gente, que é assim mesmo, tá? Porque assim, talvez para muitos aqui isso aqui é uma coisa nova, a função arco cosseno. Mas assim, você chegando em casa, você vai revisando, vai treinando, faz assim, na sua cabeça mesmo, pensa assim, quem é o arco cosseno de meio? Quem é o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2? Esse que é o exemplo que eu falei agora dá para você fazer tranquilamente. Mas enfim, quem é o arco cosseno de menos 1? Qual é o ângulo cujo cosseno dele dá menos 1? É o π. É o π. Ok? O π é quando você dá uma meia volta, né? 180 graus. O cosseno aqui é menos 1. Então, o arco cosseno de menos 1 é π. Então, vou colocar bem aqui, ó, o π. E vou marcar o meu ponto. Bem aqui. Quem é o arco cosseno de 0? É o π sobre 2. Você já me fala, né? Então, vou marcar aqui, ó, o π sobre 2. E quem é o arco cosseno de 1? Quem é o arco cosseno de 1? É 0. Então, é bem aqui o ponto. Ó. Então, o gráfico dele vai ser mais ou menos isso daqui. Ó. Aqui vai ficar feio por causa da minha proporção. Ficou horrível, mas daqui a pouco eu vou mostrar o desenho para vocês. Fica um negócio assim. Tá? Não esqueça que a inversa de uma função é o quê? É o espelhamento da função em torno de y igual a x. Você espelha, aí vai dar isso daqui. Tá? Se der tempo eu mostro para vocês, mas senão vocês mesmos podem ver lá no GeoGebra. Então, isso aqui é a função arco cosseno, que é a inversa da função cosseno. Tá? Então, a gente já falou da função cosseno, já falou da função seno, já falou da função arco cosseno, a gente vai falar daqui a pouco da função arco seno. E quem é a tangente mesmo? Quem é a função tangente? É a função seno dividida pela função cosseno. Tá? Enfim, vamos agora voltar para o nosso slide. Vamos ver como é que é essas funções aí. Aqui a função seno nós já definimos.
Olha o gráfico da função seno, né? É uma senoide. Olha só, eu vou logo fazer essa pergunta para vocês. Se eu pegasse o mesmo intervalo que eu peguei na função cosseno, se eu restringir ela ao intervalo de 0 até π, essa função aqui é injetora? Não. Então, perceba que para você inverter a função seno, você não vai usar o mesmo intervalo que você usou na função cosseno. Qual seria outro intervalo possível? Se eu pegasse daqui, ó, menos π sobre 2 até π sobre 2, você vai ficar só com essa imagem, ó, daqui para cá. Ela ia ser injetora? Sim. Então, é esse intervalo que a gente pega quando a gente falar da função arco-seno. Tá? Beleza, aqui é a função cosseno, ó, tá aí a nossa cossenoide. E a nossa função tangente é a função seno sobre a cosseno. Só que agora presta atenção. A função tangente é uma divisão. O cosseno pode ser zero, nesse caso aí? Nesse caso, não, porque o cosseno é o denominador. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, o domínio da minha função tangente não são todos reais, porque você vai ter restrições aí. Olha como é o gráfico dela. Ó. Veja, ó, ela fica assim, né? Então, por exemplo, em π sobre 2, ela não tem o valor da tangente. Π sobre 2 está fora do domínio dela. Por quê? Porque cosseno de π sobre 2 é zero, e não pode ser zero. Aqui, ó, o menos π sobre 2 também está fora do domínio dela. Por quê? Porque cosseno de menos π sobre 2 também é zero. Cosseno não pode ser zero. Então, ela está sempre assim. Ó. A função tangente. Vamos restringir o domínio dela aqui, para que ela seja injetora. Que domínio vocês iam escolher? Essa está mais fácil de ver. Ó, se eu pegasse só essa figura do meio aqui, ela já ia ser injetora? Sim ou não? Já, né? Então, qual é esse intervalo aqui? É de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aberto ou fechado? Aberto. Bem. E quem seria... Qual é a imagem dela aqui, da tangente? Qual é a imagem dela? Todos os reais. Então, a função inversa da tangente, que é a arco-tangente, teria como domínio todos os reais e teria como contradomínio de menos π sobre 2 até π sobre 2 aberto. Tá? Aí isso a gente vai ver também daqui a pouco. Além delas, olha só, a gente pode definir a função secante. O que é a função secante? É 1 sobre cosseno. Tá? Por favor, não vão esquecer isso. Tá? Não vão confundir também, porque normalmente o aluno pensa que a secante é 1 sobre seno. E a cossecante é 1 sobre cosseno. Ele pensa isso, mas não é. A cossecante é 1 sobre seno, e a secante é 1 sobre cosseno. Às vezes, o aluno também pensa que a secante é o inverso da cosseno, porque é 1 sobre cosseno, mas não é. A gente já viu isso. A função inversa da cosseno é a arco-cosseno, que não tem nada a ver com a secante. Tá? A função inversa do seno é o arco-seno, não é a cossecante. Mas, enfim, a cotangente seria cosseno sobre seno. Está aqui, ó. Agora sim, a inversa do cosseno é a função arco-cosseno, que é aquilo que a gente acabou de mostrar para vocês. Ó, tá aqui, esse gráfico está bem melhor que o meu, né? Do PCB, ó. Esse é o gráfico da minha função arco-cosseno. Para a função seno, como eu falei para vocês, a inversa dela, que é o arco-seno, ela vai estar limitada entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que é aquele intervalo que eu acabei de falar com vocês. Aí você vai ter que inverter esse intervalo para fazer a função arco-seno. O gráfico dela, ó, tá bem aí. Até como dever de casa, tudo que eu fiz aqui para a função arco-cosseno, façam para arco-seno. Você já sabe como é o gráfico, já sabe como é a resposta e vá treinando. Tá? A ideia é a mesma. E você já até sabe que o intervalo vai ser outro, né? Já até sabe qual é o intervalo, que é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aí assim você já consegue fazer isso daí. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Algum trauma? Algum medo? Professor, isso vai cair na prova? Está dentro do conteúdo, né? Então, é bom que vocês saibam. Arco-seno, arco-cosseno, né? Pode cair, pode não cair, não sei. Mas, enfim, cada prova é uma prova. Então, é importante você sempre saber tudo. Ah, gente, eu acabei de lembrar uma coisa que eu esqueci, era para falar no início da aula. Aliás, era para eu falar na primeira aula que eu tive com vocês, esqueci. Todo esse nosso material aqui, a gente tem como livro base, nosso livro texto, é o livro do James Stewart, que é o livro Cálculo volume 1, se não me engano, que é o nome. Tá? É assim que der, eu tenho um exemplar dele. Assim que der, eu trago ele para vocês. Mas a gente tem
ele também disponível lá no nosso plantão de dúvidas, tem ele, nossa biblioteca central também tem ele. Então você pode adquirir e já estudar também por ele. A gente tira muita coisa desse material. Tem o livro do James Stewart, Cálculo Volume 1. Então procure, que ele não é difícil de achar aqui na Federal não. Ok? Tá, então vamos continuar. Sim, aqui é a nossa função arco tangente, que eu já falei para vocês também. Vai estar limitada entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E olha como é o gráfico dela. O domínio são todos reais. E a imagem dela é entre menos π sobre 2 e π sobre 2 aberto. O raciocínio é o mesmo. Vamos falar agora da nossa segunda função transcendente, que é a função exponencial. Uma função exponencial é uma função que tem essa cara aí. Tá? Eu vou até fazer primeiro aqui no quadro para vocês. Olha lá, não vamos se confundir com a função potência, tá? Isso é importante também a gente frisar aqui. Então, olha só, a minha função exponencial, até escrever aqui, ó, função exponencial. Então, olha só, a função exponencial é uma função que tem essa cara aqui, ó. É um A elevado a x. Agora, olha só, esse A é uma constante. Quem está variando é o x. Na nossa segunda aula, a gente viu que era uma função potência. Função potência era uma função que tinha essa cara aqui, ó, x elevado a A. Então, olha só, nesse caso aqui, quem era a minha variável, pessoal? Era o x. O x que estava variando. E esse meu A é uma constante. Então, por exemplo, isso aqui é uma função potência, ó, x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a meio, x elevado a menos 1. Ó, isso aqui é sempre uma constante. E o x que está variando. Aqui eu mudei, ó. Quem é a minha variável é o meu expoente. Por isso que é a função exponencial. Tá? E esse meu A aqui, que é a minha constante. Só que eu tenho que colocar aqui algumas restrições para o meu A. Esse meu A, ele é uma constante. Essa constante, ela é maior que zero e ela é diferente de 1. E sabe me dizer por que ela não pode ser negativa? Porque se ela for negativa, por exemplo, pensa no A menos 1, né? Assim, ó, menos 1 elevado a x, por exemplo. Né? O que acontece? Esse x está variando. E se o x for meio, 1 sobre 2, pega o x meio, aí o que vai ficar aqui? Vai ficar raiz de menos 1. Não pode. Né? Então, por isso que esse A tem que ser aqui, ó, positivo. E não pode ser zero também, e nenhum, porque senão eu não vou ter uma variação. Pensa, 1 elevado a x, né? Vai dar problema. Eu não vou ter a variação que eu quero, aquela figura que eu quero. E como é que é essa figura aí? Uma função exponencial, ela pode ter essa cara aqui, ó, e ela vai ter essa cara quando o meu A for o quê, vocês sabem? For maior que 1. Né? Por exemplo, eu tenho 2 elevado a x, 3 elevado a x. Se eu tenho A maior que 1, ela vai ser o quê? Crescente ou decrescente? Crescente. Agora, se o A tiver entre 0 e 1, ela vai ser assim, ó. Tá? Isso aqui é para o meu A entre 0 e 1. Tá? Então, 2 elevado a x é uma função exponencial crescente. 5 elevado a x é uma exponencial crescente. Meio elevado a x é uma exponencial decrescente. Ok? Tá, agora vamos ver aqui mais algumas propriedades. Eu não falei, né? Volta aqui, vamos voltar para o meu gráfico rapidinho. Qual é a imagem dessa função aqui, ó? Qual é a imagem dela? São os reais o quê? Reais positivos. E agora sim, não é reais não negativos, é reais positivos mesmo, porque o zero não está incluído aqui. Tá? O zero não faz parte da sua imagem. Não tem um x que você coloque aqui que elevado a esse número vai dar zero. Não tem.
Tá? Então, a minha imagem são os reais positivos. Então, exclui os negativos e exclui o zero. Essa que vai ser a minha imagem. Aí tá, isso que eu coloquei aqui, está aqui no slide já para vocês. Está aqui o gráfico dela, como eu já falei, se o A for maior que 1, se o A for entre 0 e 1. Perceba, ó, bem aqui, gente, ela chega próximo do zero, mas ela não é zero, tá? Ela não chega a cortar o eixo x dessa função aí, não. A mesma coisa aqui, ó. Ela se aproxima do zero, mas ela não chega a cortar, não chega no zero. Aí, isso aqui, algumas propriedades que vocês já sabem, né? Não preciso falar aqui, porque vocês já viram. Então, por exemplo, a elevado a x mais y. Isso aqui é a elevado a x vezes a elevado a y. Quem não lembra, tente revisar. Pegue um livro, pode ser do ensino médio mesmo, acho que o livro de fundamental também trabalha com isso daí. Né? Pode pegar mesmo, pode revisar, faz exercício disso daqui, porque essas propriedades aqui a gente vai usar bastante em cálculo. Por isso que a gente está revisando agora. Então, por exemplo, a elevado a x mais y é a mesma coisa que a elevado a x vezes a elevado a y. Se aqui for a elevado a x menos y, é a mesma coisa que a elevado a x dividido por a elevado a y. Perceba que na função exponencial, ela transforma uma soma numa multiplicação. Já tinha pensado nisso? Interessante, né? Ó, uma soma vai dar aqui uma multiplicação. Uma subtração vai dar uma divisão. E aqui, ó, a elevado a x vezes y é a mesma coisa que a elevado a x elevado a y. E aqui, esse aqui eu já falei com vocês em aulas passadas. A elevado a menos x, ó, esse expoente aqui você pode trocar o sinal dele, colocando isso daqui para o denominador. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre a elevado a x. E aqui, ó, raiz enésima, né, o n aqui, de a elevado a m, é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Então, esse m aqui é o seu expoente e esse n aqui vai para a raiz. Então, não esqueça as propriedades, elas são importantes para a gente. Isso aqui é uma coisa interessante, ó. Se eu tenho, vou fazer a gente vai discutir um pouco essa última aqui. Olha só. Isso aqui é uma observação. Digamos que você tenha isso aqui, ó. Você tem que x é menor que y. Tá? Então, a elevado a x vai ser menor ou maior? A elevado a x vai ser menor ou maior que... Essa desigualdade aqui, ela permanece ou ela troca o sinal? Troca o sentido dela. O que vocês acham? Eu falei também na aula passada que isso aqui vai depender o quê? Se a sua função é crescente ou decrescente. Por exemplo, olha aqui, ó, vamos aproveitar esses gráficos aqui. Eu estou dizendo que x é menor que y. Eu vou pegar outras letras aqui. Vou pegar... Vamos fazer com número? Vou fazer com número. Vamos fazer aqui, ó, 1 menor que 2. Aí eu quero saber aqui, ó, a elevado a 1 vai ser menor ou maior que a elevado a 2? Isso aqui é verdade, né? 1 é menor que 2. Beleza, bora para cá, ó. Eu vou marcar aqui o meu ponto 1 e vou marcar aqui o meu ponto 2. Perceba que 1 é menor que 2. Quando eu pego esses números e coloco aqui, ó, a elevado a 1 e a elevado a 2, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando eles na imagem dessa função aqui. Né? Então, por exemplo, quem é a elevado a 1? A elevado a 1 vai cair nesse ponto bem aqui, ó. Esse daqui é o meu a elevado a 1. E quem é a elevado a 2? É quando eu pego o 2 aqui, ó, e projeto na minha função a elevado a x. Então, esse daqui vai ser o meu a elevado a 2. Então, nesse caso aqui, ó, a elevado a 2 vai ser maior ou menor que a elevado a 1? Vai ser maior. Mas porque a função é crescente. Então, quando você jogar na imagem dela, os que tem maior valor aqui no domínio vai continuar com maior valor na imagem. Agora, vem para cá, ó. Pega o mesmo número, vamos pegar aqui o 1, vamos pegar aqui o 2. 1 é menor que 2. Agora, projeta 1 aqui, ó, em x. Esse daqui é o teu a elevado a 1. Projeta o 2. O a elevado a 2 vai dar bem aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a elevado a 2 ficou maior ou menor que a elevado a 1? Nesse caso, ó, ficou menor. Perceba que aqui, ó, o a elevado a 2 estava maior. Aqui ele ficou menor. Mas por quê? Porque aqui a função é decrescente. Então, se a função é decrescente, se você pega no domínio um valor maior que o outro, a imagem dele vai ser menor. Então, aqui,
Muda o sinal ou não muda? Depende. Se o A for maior que 1, então não muda, porque a função é crescente. Isso aqui, ó, para A maior que 1. Agora, se o A estiver entre 0 e 1, que nesse caso a sua função é decrescente, então aí vai mudar o sinal. Então aqui vai ficar A elevado a 1 é maior que A elevado a 2. Deu para entender, gente? Então tá, então não esqueça que depende se vai mudar o sinal ou não, se a função é crescente ou decrescente. Se for crescente, não muda. Se for decrescente, vai mudar o sinal. Tá? É isso que eu estou falando aqui para vocês. Aí, vem uma pergunta aqui interessante, ó. Para vocês, talvez não faça sentido essa pergunta que eu vou fazer agora, mas no futuro vocês vão ver que faz sentido. Eu quero saber o seguinte, ó. Pega uma função exponencial, vou pegar aqui o meu exemplo. E bem aqui, ó, vou fazer bem aqui. Eu vou pegar aqui, ó, uma função exponencial. E bem aqui, quando x é 0, eu vou fazer a reta tangente. Ah, pessoal, mas ainda não sei o que é a reta tangente. Tudo bem, mas digamos que isso aqui seja a minha reta tangente. Dependendo do meu A, isso aqui vai mudar um pouco, né? Vai ser vir mais para cá, mais para lá, dependendo do meu A. A pergunta é, qual tem que ser o valor de A para que a reta tangente, quando x igual a 0, tem que ter inclinação igual a 1? Essa que é a pergunta. Ó, a pergunta que eu coloquei aí no slide. Ó. Qual é o valor de A para que a função exponencial possua a reta tangente com inclinação igual a 1 nesse ponto? Só existe um valor para A, tal que a inclinação, né, da reta tangente vai ser 1. Só existe um valor. Esse valor é o E. E é o famoso número de Euler. Ele também é um número irracional, se não me engano, é 2,71, se não me engano. Posso estar enganado, mas é por aí. Tá? Então, o número de Euler é o único valor de A, tal que a reta tangente nesse ponto aqui tem inclinação 1. E daí, professor? Calma, vocês vão entender no futuro. Não vou dar muito spoiler, mas isso tem importância, tá? Beleza, vamos falar agora da função logarítmica. A função logarítmica ela é a inversa da função exponencial. Só claro, antes de eu inverter a função exponencial, eu tenho que deixar ela bijetora, né? Para ela ser bijetora, o domínio dela são todos reais. Né? O contradomínio dela, vamos voltar para cá. Ó. Deixa eu voltar para cá. Ó aqui. Do jeito que ela está aqui, pessoal, ela é injetora? Sim ou não? Faz o teste da reta horizontal aí, ela é injetora? Sim, né? Ok, eu não preciso mudar o domínio dela, ela já é injetora. Ela é sobrejetora? Se eu considerar o contradomínio todos os reais, ela não vai ser, né? Porque a imagem dela é que? Os reais positivos. Então, se eu considerar que contradomínio são os reais positivos, ela vai ser sobrejetora, ela vai ser bijetora. Então, o contradomínio tem que ser reais positivos para eu poder inverter essa minha função e transformar na função logarítmica. Então, está aqui, ó. A função logarítmica ela vai ter como domínio os reais positivos e o contradomínio os próprios reais, que é esse log aqui. Lembrando, ó, o A, que é a base do meu logaritmo, ele tem que ser maior que 0 e não pode ser 1. Mais uma vez, né? Que é o mesmo A da exponencial. E existe essa relação aqui, ó, que vocês têm que saber. Se eu falar que y é igual a log de x na base A, a mesma coisa que dizer que x é igual a A elevado a y. Isso daí vocês não podem esquecer. Isso é o principal. É saber transformar. Que isso também vocês viram no ensino médio, então não é novidade para vocês. Então, você não pode esquecer. Se eu digo, por exemplo, que y é igual a log de x na base A, o que eu quero dizer? Aí você pode, por exemplo, aí eu uso esse macete, né? Eu pego o A, que é a base, jogo para cá. Assim, eu estou falando bem grosso mesmo, né? Aí meio que empurra esse y para cima, para ser o expoente dele. Aí fica assim, ó. Fica A elevado a y, e aqui some o log. Igual a x. Tá? Então, por exemplo, y é igual a log de... Você quer calcular log de 8 na base 2. Você fica, mas eu não sei quanto é o log de 8 na base 2. E agora, o que eu faço? Você pode transformar para exponencial. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que
pega esse 2, joga para lá, empurra y para cima. 2 elevado a y é igual a 8. Opa, agora que eu passei para o exponencial ficou mais fácil, né? Que valor de y tem que usar aqui para que 2 seja 8? 3. Na verdade, y é igual a 3. Entendeu? Então é assim que você pode trabalhar, passando de um para outro. Mas isso, gente, a gente está vendo com detalhes porque tudo isso vocês já viram. Isso aqui é só mesmo para relembrar vocês. Então, para quem tem dificuldade ou para quem não viu isso, é importante que você pegue um livro, né, e revise essas coisas, porque senão a gente vai passar muito tempo falando dessas funções, né, se fosse dar uma aula mesmo detalhada de tudo isso daí. Mas enfim, vamos lá. Aqui algumas propriedades que vocês não podem esquecer. Log de x vezes y na base A é igual a log de x na base A mais log de y na base A. Log de x sobre y na base A é log de x na base A menos log de y. Né? Aqui é uma comparação. Na exponencial, ela transforma uma soma em um produto. Aqui no log, transforma um produto em uma soma, mas porque elas são funções inversas uma da outra, né? Então já é normal que isso acontecesse. Aqui uma subtração virou uma divisão. Aqui uma divisão virou uma subtração. Aqui uma multiplicação virou um expoente, né? Elevar um expoente. Aqui, ó, elevar um expoente dá uma multiplicação. Você pode pegar o expoente do log e trazer aqui para frente, ó, multiplicando. Então, revisem isso daí. O gráfico dela. Se o a é maior que 1, a função log é crescente, ó, é assim. O domínio dela são os reais positivos, ó, então não aparece figura para cá, que aqui já é negativo. Se o a for entre 0 e 1, a função é decrescente. E aí está bem aqui. Vamos falar agora, acho que essa eu vou ter que falar um pouco mais detalhes. Essa provavelmente vocês não veem no ensino médio. Então, funções hiperbólicas. Pessoal, o que são funções hiperbólicas? Funções hiperbólicas nada mais são do que funções que envolvem o exponencial, funções exponenciais que tem como a o meu número de Euler. Então, na verdade, ó, por exemplo, uma função hiperbólica é uma combinação dessas funções aqui, ó, e elevado a x e e elevado a menos x. Tá? Então, para a gente entender melhor, olha só. O que é o seno hiperbólico? Ó, isso aqui vocês não podem esquecer. Seno hiperbólico de x é igual. Isso aqui, na verdade, é essa função aqui, ó, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Professor, nunca vi isso daqui. Tá, mas isso daqui você já viu, né? Você sabe trabalhar com isso daqui. Né? Só, por exemplo, se o x for 0, substitui por 0 aqui e vê quanto é que vai dar. A gente vai fazer essas contas daqui a pouco. Mas já saiba, ó, que o seno hiperbólico de x nada mais é do que essa função aqui. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Quem é o cosseno hiperbólico de x? É o e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Perceba que a diferença entre eles é só esse sinal aqui, ó, que é menos, aqui é mais. Só, o resto é igual. Então, não esqueça, é só isso daqui. Então, isso daqui também é muito importante que você saiba, para a prova, inclusive, né? Saiba como escrever o seno hiperbólico, é isso daqui. Como escrever o cosseno hiperbólico, isso daqui. Tá, mas aí você pode perguntar, professor, tudo bem, mas o que isso tem a ver com seno e cosseno? Por que é chamado seno e cosseno hiperbólico? Por dois motivos principais. Primeiro, a função seno e a função cosseno, como a gente definiu, elas têm relações justamente com o quê? Com o círculo trigonométrico lá, né? Com o círculo de raio 1. Essas funções aqui, elas se relacionam com a hipérbole. Hipérbole é uma cônica. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas quando você pega um cone assim colado no outro e faz um corte vertical mesmo, dá uma hipérbole. Você pode procurar na internet, se você quiser mais detalhes. E essas funções, elas têm relações com a hipérbole, e além disso, elas têm relações também que lembram as identidades trigonométricas lá do seno e cosseno. Então, por isso que a gente chama de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá? Mas, na verdade, essas funções são funções exponenciais aqui, ó. Combinações de funções exponenciais. É basicamente isso. Deu para entender? Então, tá. Então, vamos lá. Ó, sabendo disso, não é nem para eu mostrar, né? Quem seria a tangente hiperbólica? Aí você pode lembrar da tangente mesmo, né? Quem que é a tangente hiperbólica, então? É a função seno hiperbólico dividido pela função cosseno hiperbólico.
Quem é a secante hiperbólica? É 1 sobre o cosseno hiperbólico. Quem é a cossecante hiperbólica? 1 sobre o seno hiperbólico. Quem é a cotangente hiperbólica? É o cosseno hiperbólico sobre o seno hiperbólico. Então, tá fácil, tá fácil. A única dificuldade é você lembrar disso daqui, que é e elevado a x menos e elevado a menos x. Mas você lembrando disso, se eu pedir para você qualquer outra coisa, você vai saber fazer. Se você lembrar que o seno hiperbólico é isso daqui e o cosseno hiperbólico é isso daqui, pronto. Eu te pergunto, qual é a tangente? Você vai dividir esse por esse. Quem é a cotangente? Vai dividir esse por esse. Quem é a cossecante? Vai ser 1 dividido por isso daqui. Ou cossecante é isso aqui. Cossecante hiperbólica. E quem é a secante hiperbólica? É 1 sobre isso daqui. Tá? Até eu me confundi agora. Mas primeiro você tem que estudar para não se confundir, né, na hora da prova. Aí tá. Tá aqui a nossa tangente hiperbólica. É isso daí. Está aqui a nossa cotangente hiperbólica, vai ser 1 sobre a tangente. Ó. Quando você faz essa conta aqui, dá esse resultado aqui. É porque você inverte as frações, né? Vai cortar 2 com 2, aí você consegue achar isso daqui. Não precisa decorar isso daqui, não. Na hora que você dividir esse por esse, já sai isso aqui imediatamente. Não precisa fazer muita conta. A cotangente vai ser cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. A secante hiperbólica, 1 sobre cosseno hiperbólico. A cossecante, 1 sobre seno hiperbólico. Tá, eu vou mostrar aqui pelo menos alguns gráficos para vocês. Vou sair aqui do slide rapidinho. Nós temos aqui... Tá, pessoal, como é o gráfico dessas funções aí, ó? Vamos ver primeiro a do seno... Ó, isso daqui, ó, é a função... É o que está em vermelho, tá, gente? Ó. Perceba que ela está entre essa função aqui, que é a função e elevado a x sobre 2, e essa daqui, que é menos elevado a x sobre 2. Né? Essa mais essa dá a função seno hiperbólico. Vamos ver agora aqui a cosseno hiperbólico. Tá aqui. Cosseno hiperbólico, ó, isso daí. Ó, se você somar essa função que está entre 0 com essa daqui, dá cosseno hiperbólico, que é isso daqui. Qual a imagem dela? É de 1 até mais infinito. Enfim, deixa eu só mostrar mais uma aqui. Deixa eu ver aqui a tangente hiperbólica. Ó, tangente hiperbólica. Tá? Mais dela, ó, entre menos 1 e 1. E só a secante. Agora a gente encerra aqui esses gráficos. Ó, essa aqui é a minha secante hiperbólica. Tá? Mas outros gráficos, baixo de GeoGebra, né? E sai fazendo secante hiperbólico, cosseno hiperbólico, secante, cossecante, tudo isso daí. Tá, agora vamos aqui calcular alguns valores. Olha lá, tem um monte aí, né? Lógico que a gente não vai fazer todos aqui, pelo menos alguns a gente vai fazer. Então vamos calcular quem é o seno hiperbólico de 0, quem é o cosseno hiperbólico de 0, quem é a tangente hiperbólica de 1 e tudo mais. Vou apagar aqui. A gente fazer isso daí. Então, olha só. O seno hiperbólico de 0, quem ele vai ser? Ele vai ser e elevado a 0 menos e elevado a menos 0 sobre 2. É isso que ele vai ser. Onde tem x, eu substitui pelo 0. Quanto é e elevado a 0? É 1. Então, vai ficar 1 menos, aqui é 0 também, né? Então, vai ficar 1 menos 1 dividido por 2. 1 menos 1 é 0. Então, está aqui. Seno hiperbólico de 0 é 0. Lembrando que quanto é o seno de 0? Seno de 0 é quanto? É 0 também. E o seno hiperbólico de 0 também é 0. Vamos ver aqui agora o cosseno hiperbólico de 0. O cosseno hiperbólico de 0 vai ser e elevado a 0 mais, aqui que está a diferença, e elevado a menos 0 sobre 2. Isso aqui vai dar 1 mais 1 sobre 2. 2 sobre 2 vai dar 1. Então, o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Quanto é o cosseno de 0 mesmo? É 1 também. Tá vendo?
Tá, agora, deixa eu fazer aqui. Acho que eu vou fazer essa da... Acho que é o entender, né? Vamos fazer o entender. Seno hiperbólico de ln de 2. Log natural de 2. Bora ver o que isso vai dar. Então, vamos lá. Seno hiperbólico de log natural de 2. Para quem não sabe, gente, o log natural é o log na base e. Tá? Então, por exemplo, quando você olha aqui, por exemplo, ln de x, isso aqui é o log neperiano que a gente chama. Isso aqui, na verdade, é o log de x na base e. Tá? É só isso mesmo. Tá, então o que vai ser o seno hiperbólico do log natural de 2? Ora, onde tiver x, eu vou colocar o log natural de 2. Então aqui vai ficar e, em vez de eu colocar e elevado a x, vou colocar e elevado a ln de 2. Menos e elevado a menos log natural de 2 dividido por 2. Tá? Existe uma propriedade de log que é assim, ó. Se eu tenho a elevado a log de x na base a, isso aqui é quanto? X. Então aqui, ó, eu tenho e elevado a log de 2 na base e. Isso aqui dá quanto? Vai dar 2. E esse aqui vai dar quanto? Quanto? Menos 2? Será? Porque ó, a propriedade, ela fala isso daqui, mas ela não fala sobre isso daqui, não. Não tem um menos aqui na propriedade, não. Então, eu não posso aplicar aqui. Ainda. Para eu aplicar, aqui tem que ser um mais na frente, tá, gente? Então, isso aqui, ó, tem que ser mais. Se for um menos aqui, vai te atrapalhar. Mas não vai te atrapalhar muito, não. Eu posso tirar esse menos daqui? Posso. Eu vou trabalhar aqui, vou fazer aqui embaixo, ó. Fazer assim, ó. E elevado a menos ln de 2, esse menos é a mesma coisa que menos 1 multiplicado com isso daqui, certo? Então, ó, eu posso transformar isso assim, ó. Isso aqui é e elevado a log de 2 elevado a menos 1. Né? Ó, que essa multiplicação, eu estou multiplicando, eu posso pegar isso daqui e passar aqui para o expoente, que é uma propriedade que a gente acabou de ver. Agora sim, agora eu posso fazer, ó, e elevado a log de 2 elevado a menos 1 na base e. Só que 2 elevado a menos 1 é isso daqui, ó. Então é ln de 1 sobre 2. Então, na verdade, isso daqui é o quê? E elevado a log de 1 sobre 2 na base e. Isso aqui é 1 sobre 2. Tá? Então, isso aqui é só uma observação. A gente vai usar ela aqui. Então, ó, isso daqui vai ser igual. Aqui vai ser o 2. Aqui vai ser menos, né, esse menos daqui. Isso daqui a gente acabou de ver que deu meio. Então, vai ficar 2 menos meio sobre 2. Tá? Aí aqui tem que fazer essa conta, né? Aqui, ó, o meu MMC vai dar 2. Então vai ficar 2 dividido. Aqui, 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então aqui em cima vai ficar 4 menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2. 4 menos 1 é 3. Se eu pego essa fração e divido por 2, eu vou conservar essa fração e multiplicar pelo inverso dessa, que é 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó, 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, a resposta aqui, ó, é 3/4. Essa que é a resposta. Então, assim, o seno hiperbólico, depois que você entende o que ele é, não é difícil você trabalhar com ele. Só que, por exemplo, para eu resolver uma questão dessa, eu precisei saber essa propriedade aqui de log, eu precisei saber essa, ainda precisei dividir aqui frações sem nenhum problema. Então, perceba que muita coisa de dificuldade não é nem o cálculo em si, é mais aquilo que você veio do ensino médio. Porque, teoricamente, o aluno já devia chegar aqui já sabendo essas propriedades aqui, essas contas. Então, aí não teria problema. Eu só precisaria falar para ele o que era o seno hiperbólico. O seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a x sobre 2. Pronto. E a partir daí ele já ia saber fazer toda essa conta aqui. Não, se você ainda não tem essa base, não tem problema, mas você tem que estudar. Você tem que preencher o que ficou de lacuna em você.
Então você vê, eu não lembro de as propriedades de log. O que você vai fazer? Você vai pegar um livro no ensino médio e vai revisar as propriedades de log. Eu não lembro de negócio exponencial, de divisão de fração. Não tem problema, pegue um livro que fala de divisão de fração e treine, exercite. Tá, agora, a gente já está no final da aula, né? Aqui, ó. Primeiro, isso aqui vai ficar para casa, o resto. Aí vem aquela pergunta, professor, para que isso vai servir na minha vida? O seno hiperbólico vai servir para muita coisa, tá? Por exemplo, ó, só algumas aplicações para vocês verem. Aqui, não sei se vocês já repararam, sempre que você tem dois postes, né, você tem lá aquele fio entre eles, né? E aquela figura lá daquele fio entre um poste e outro, você deve saber que não é uma reta, né? Entre um poste e outro não tem uma reta, mas também não tem uma parábola, não é um negócio assim caindo no chão. É uma coisa mais ou menos, como se fosse uma mistura assim, né? Na verdade, aquela figura geométrica tem nome, é o que está aí, ó, que a gente chama de catenária. E essa catenária, a figura dela é conforme aqui, ó, usa a função hiperbólica cosseno. Então, a próxima vez que você passar por aí, ver dois postes assim, ver o fio dos postes, você já vê, isso é a catenária. Né? Legal, alguma coisa assim de aplicação eu já sei, né? Dessa parte de funções hiperbólicas. Ou então, quando você estiver lá numa praia, né? Você vai ver as ondas lá e você sabe que você pode calcular a velocidade das ondas aquáticas por essa fórmula aqui, que envolve aqui, ó, a tangente hiperbólica. Tá? Então, essas são só algumas aplicações. Bom, gente, para a gente encerrar, eu só vou fazer pelo menos uma dessas proposições aí. Ó. Perceba que seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de... Isso aqui é verdade, eu estou afirmando para vocês. Significa que a função seno hiperbólico é o quê? É uma função o quê? É o quê? Ímpar. E a função seno também é ímpar. Aqui, ó, cosseno hiperbólico de menos x é igual a cosseno hiperbólico de x. Então, ela é o quê? Ela é par. Então, e a função cosseno é o quê? É par também. Então, tem muita propriedade importante. Olha esse daqui, ó. Cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x é igual a 1. É daqui que vem a função da hipérbole. A hipérbole é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos... Não, pode ser x ou y. Y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Isso caracteriza a hipérbole. E existe isso daí, ó. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Vamos tentar fazer... Eu vou tentar fazer essa daí, que é uma das fundamentais aí para o seno e cosseno. Mas eu vou fazer bem rápido, tá, por causa do nosso tempo. Então vamos lá. Eu vou pegar o cosseno hiperbólico ao quadrado e subtrair seno hiperbólico ao quadrado. Então vamos lá. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado de x. Quanto é que vai dar isso daí? Cosseno hiperbólico ao quadrado é isso daqui, ó. E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. E o seno hiperbólico ao quadrado é isso daqui. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Isso daqui é igual. Eu vou elevar ao quadrado aqui. Vai ficar o quadrado do primeiro, ou seja, e elevado a x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui não vai dar nem espaço, né? Mas tudo bem. Dividido por 4. Aqui, ó, menos, vou desenvolver isso daqui agora. Vai ficar o quadrado do primeiro, elevado a x sobre 2. Aqui vai ficar menos, vou até colocar um colchete aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, aqui vai ser menos, né? Mais o quadrado do segundo. Tudo isso daqui também dividido por 4. Então, eu só elevei ao quadrado aí. Só que aqui, ó, aqui é o meu denominador, aqui é 4, aqui é 4, né? Então, já que é o meu denominador, eu vou pegar esse daqui e subtrair desse pessoal bem aqui. Aí, bora ver o que vai dar. Vou fazer bem aqui. Isso aqui vai ser... Ali eu vou repetir, ó, vai ficar e elevado a x ao quadrado, mais 2 e elevado a x e elevado a menos x, mais e elevado a menos x ao quadrado. Aí aqui eu vou fazer, ó, menos esse, então vai ficar menos e elevado a x ao quadrado. Aqui, menos com menos vai dar mais.
Então vai ficar mais 2 vezes e elevado a x elevado a menos x. E aqui vai ficar menos. Então vai ficar menos e elevado a menos x ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, dividido por 4. Aí o que eu posso fazer? Ó? Esse daqui corta com esse. Né? Aqui começa a parte legal, né? Começa a diminuir. Esse daqui corta com esse. E esse daqui é o mesmo desse. Então, vou somar mais 2 vezes isso, mais 2 vezes isso. Dá o quê? 4 vezes isso. Então, esse daqui ó, vai dar 4 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x sobre 4. Tá? E aí? Aí eu vou cortar isso com esse. E aí não deu 1, né? Mas tudo bem, mas o que é e elevado a menos x? É a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. Não é? Aí pronto. Ó. Corta isso com esse. Lembrando que o e elevado a x nunca é zero. Então não tem problema eu cortar. E no final sobra 1. Pronto, deu certo. Ficou um pouquinho grande, meio desorganizado, mas dá para arrumar. Daqui vem para cá, pronto, chega em 1. Então, provamos. Então, não vale só isso, né? Também vale essas outras aqui que eu mostrei para vocês. O menos tangente hiperbólico dado igual a secante. E vale aquilo lá, ó, seno de A mais B. O seno hiperbólico de x mais y vale aqui. E o cosseno hiperbólico de x mais y também vale. Só que aqui ó, o sinal é o mesmo, tá? Aqui é mais e aqui é mais. Então, às vezes tem alguma diferença. Por exemplo, aqui é menos, lá é mais. Mas, ainda assim, tem muitas semelhanças delas com as funções trigonométricas que você já conhece. Então, é isso. Alguma dúvida? Então, nós estamos encerrando a aula de hoje. Para a próxima aula, nós vamos ver, finalmente, a parte de limites. Tá? Então, na próxima aula, venha animado, porque vai ser uma aula muito... Tudo isso aqui foi importante até hoje, né? Mas na aula que vem, em especial, você finalmente vai conhecer a parte do cálculo, né? Começando com limites. Então é isso, gente. Obrigado. Bom final de semana. Sexta-feira tem aula de monitoria. Não falte.